Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Neste novo ano, no mês de janeiro, nós estamos trazendo este tema. Aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas. E para começarmos a conhecer quem é o nosso Deus, nós precisamos entender a respeito da sua soberania. Deus é soberano. Ontem nós falamos que quando nós compreendemos a soberania de Deus, nós temos força para vencer. Nós teremos força para fazermos proezas, para cumprirmos a vontade de Deus, pois é Ele que opera todas as coisas. E hoje nós vamos falar que quando você entende, compreende e aceita a soberania de Deus sobre a sua vida, Ele se torna a sua paz. Se é então dever nosso conhecer a Deus, também nós podemos ter uma definição do que descreve Ele. Quando afirmo que Deus é soberano, eu quero dizer que Ele reina sobre tudo. E nada mesmo acontece no universo sem a sua permissão. As pessoas que não aceitam isso, elas se opõem à ideia da soberania divina. Mas Deus, independente da ideia do homem, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. Ainda assim, nos deu o livre-arbítrio. E nós somos, consequentemente, totalmente responsáveis por nossos atos, devendo deles prestar contas a Deus. Aceitando ou não a sua existência ou a sua soberania, todos os homens prestarão conta dos seus atos a Deus. Nós fomos dotados de livre-arbítrio. Todavia, no universo grandioso e eterno, Deus reina. E Ele estabelece que nenhum homem, ou anjo, ou demônio, ou Satanás, ou circunstância da vida pode frustrar os desejos e os planos. Nem a necessidade, nem o acaso, nem a malícia de Satanás controlam a sequência de eventos ou as suas causas, mas Deus sobre tudo é soberano. As pessoas temem, têm medo, ficam angustiadas e aflitas porque não compreendem e nem aceitam a soberania de Deus. Pare e pense a esse respeito. Considere todos os aspectos e fale com Deus sobre isso. Se você não entende, não compreende que Ele é soberano, peça ao Espírito Santo que o guie a toda a verdade sobre isso. Quando se trata de ter completa paz na mente, não creio haver mensagem mais tranquilizadora em toda a Escritura do que a soberania de Deus. Conheço pessoas que foram capazes de atravessar provações como mais que vencedoras por terem compreendido que Deus é soberano e terem se apoiado nessa verdade. Não é nossa doutrina, é doutrina da palavra de Deus, a doutrina da soberania de Deus. Ela tem sido o esteio dos santos através dos tempos. Medite sobre isso. Se você tem aqueles se, aqueles mas, procure a face de Deus e confie nele, através do Espírito e da palavra. E assim você vai conhecer a soberania de Deus. Nosso texto base está baseado no livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é ótimo para nos ensinar a respeito disso. Muitos historiadores afirmam que jamais poderia
ter escrito o profeta, sua história, e ela ter acontecido exatamente como foi escrito. Então, nós precisamos entender que há milagres e há muito de sobrenatural no livro de Daniel. Todavia, os que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus apontam também o profeta Ezequiel, que se referiu a Daniel 3 vezes, e também Jesus, que alertou seus seguidores para a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Jesus falou lá em Mateus 24:15. Alguns não acreditam, mas este livro, ele é atual. E ele continua declarando de geração em geração que os céus reinam. Como faz com toda a verdade, Satanás sempre procura destruir a veracidade do livro de Daniel. O pai da mentira, mais uma vez, ele tenta, de alguma forma, esmaecer, tirar o brilho daquilo que Deus já consagrou. Disse Deus: mas não cairemos cativos nos seus enganos. Pelo contrário, quando nós cremos em Jesus, nós temos certeza no nosso espírito da confirmação da verdade do Antigo Testamento. Lembre-se, Daniel declara lá no capítulo 11, versículo 32 e 33, ele diz o seguinte: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, se esforçará para conhecê-lo cada vez mais. E ele ainda fala: e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. O que nós precisamos compreender é que Deus fará uso do conhecimento que eu, você, tivermos a respeito do caráter de Deus. E isso vai fortalecer a nossa vida e vai nos capacitar também a ensinar a outros. Quando nós lemos o livro de Daniel, e eu sugiro você a ler, principalmente no capítulo 4, outra pessoa pode tornar-lhe pensar em acrescentar uma frase pessoal de testemunho. Você pode imaginar como foi para Daniel escrever um relato cronológico dos eventos de sua vida, depois de ser levado cativo à Babilônia de Nabucodonosor. Em seu diário, Daniel registra os vários sonhos, os decretos do rei. Entretanto, quando chega a humilhação, a este imposta por Deus, o próprio rei Nabucodonosor tem que contar a história, pois reconhece finalmente quem é o rei do céu. E ele diz no capítulo 4, versículo 37, todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Amanhã nós daremos continuidade, então, falando a respeito da soberania de Deus por meio do livro de Daniel. Que Deus abençoe você e que você se esforce cada vez mais para conhecer a Deus e compreender a sua soberania. Lembrando que, quando nós aceitamos a soberania de Deus sobre as nossas vidas, nós temos força, nós temos segurança e nós temos paz. E como diz Daniel, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Daniel 11:32. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.